Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, eu sou a Doris Lebon. Estou aqui todas as terças para te ajudar e incentivar a ler a Bíblia. Gostava de saber se vocês têm lido a Bíblia, o que vocês têm achado desse estudo bíblico. Fiquem à vontade aí para comentar qualquer coisa ou me ajudar a crescer neste canal. Se tem aí algumas críticas, sugestões, críticas construtivas que me ajudam a crescer aqui na leitura bíblica. Se vocês têm algum versículo que não estão a entender, querem a minha ajuda, podem também colocar aí, ficam à vontade. Bom, hoje eu vou aqui ler o capítulo do Lucas, do capítulo 11, que fala de Jesus ensina os discípulos a orar. Então, este capítulo é muito bom, nos ensina a estarmos mais próximos de Deus, porque aqui o meu intuito na leitura bíblica é para nós ficarmos mais próximos de Deus. A Bíblia dá-nos conhecimento que nos leva a ter uma espiritualidade mais sensível, a conseguirmos nos conectar com o nosso soberano, com o Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra, o Deus que criou o mar, o Deus que criou as estrelas, as constelações, todos os planetas. Ele é o dono do mundo, ele é o dono do ouro e da prata, do ferro, do cobre, dos rubis, dos diamantes, de tudo. Então, é a ele que nós devemos obediência a ele. Ele nos dá os mandamentos. Aqui na Bíblia também tem os mandamentos de como nós devemos nos comportar perante as pessoas, perante a vida, como cidadãos, como seres humanos. Então a Bíblia aqui tem todo tipo de ensinamento que qualquer pessoa pode buscar, tanto os pobres, os ricos, os superiores, os inferiores, os formados, os não formados. A Bíblia é para todo tipo de pessoa. Existem livros, sim, didáticos, tem certos livros sobre a ciência, a neurociência, que é destinado simplesmente para certo tipo de profissionais, diferente da Bíblia. A Bíblia serve para todos, até os profissionais, até os médicos, eles buscam a Bíblia. Temos histórias de muita gente que busca a Bíblia, busca a leitura bíblica para poder alimentar a sua espiritualidade. Que fique bem claro aqui que quando tu lês a Bíblia, não é que tu vais ficar uma pessoa muito inteligente ou que tu vais ser uma pessoa sábia, não. Cada um é diferente, cada um leva tempo até entender, até interpretar a Bíblia, e Deus não dá dom a todas as pessoas. Tem pessoas que têm um dom de ler a Bíblia, interpretar. Tem pessoas que simplesmente vão ter outros tipos de dons, não de leituras bíblicas, de interpretações, como também dons sobre cantar. Imagina que tem pessoas que têm um dom de cantar louvores e adorar, é uma adoração a Deus. Então essas pessoas podem não conseguir ler a Bíblia, ou melhor, podem até ler a Bíblia, mas não entenderem. De tanto que não entendem, elas até não gostam de ler a Bíblia, mas não é por isso que essas pessoas vão estar distantes de Deus, não. Porque a conexão com Deus existe de muitas maneiras, não é só lendo a Bíblia. Há pessoas que são conectadas, que podem ser conectadas com Deus, por exemplo, com flores. Tem pessoas que têm uma relação com flores, com jardins, com o mar, com os peixes, com todo tipo de animal. Então, Deus fala conosco de muitas maneiras. Então, tens que te perguntar como é que Deus tem falado consigo, através dos seus dons, através do que realmente tu gostas de fazer. Então, hoje eu vou ler o capítulo do Lucas, livro do Lucas, capítulo 11, que nos ensina, Jesus ensina-nos a orar. Jesus ensinou os seus discípulos e também vai ensinar a nós como nós devemos orar, porque muitas das vezes as pessoas não entendem como é que eu devo orar. Eu tenho preguiça às vezes de orar. A oração é que nem o escovar os dentes, é uma rotina. Quando tu, desde pequenino, teus pais te ensinam a escovar os dentes desde pequenininho, tu até agora com certeza estás aí a escovar os dentes, porque virou hábito, virou rotina. É a mesma coisa que acontece com a oração. É uma rotina. Se tu começas a orar sempre numa certa hora, por exemplo, antes de dormir, depois ou ao acordar, dia seguinte, então tu vais começar a adquirir esse hábito. Então é importante tu criares uma rotina para orar. Por exemplo, podes orar antes de dormir, podes orar dia seguinte ao acordar, podes orar, por exemplo, quando vais a um local de trabalho. Existem muitas maneiras de orar. Então, cada um vai orar da sua maneira, sim, mas existe uma maneira que Jesus Cristo aqui nos ensinou, que é uma oração que todos devemos saber, e vamos aqui aprender que oração é esta.
E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Diz-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará o que houver mister. E eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, darei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Eu termino por aqui. Então, no início, Jesus Cristo nos ensina a orar, a estarmos próximos de Deus. Tem aqui, desde o versículo 2 até o versículo 4, 2, 3 e 4, é a oração que Jesus nos ensina. E a seguir, ele exemplifica, ele fala de uma história de um amigo que vai pedir ajuda de pães a um outro amigo, e o outro amigo levanta-lhe para dizer que não tem esses pães ou porque está a importunar-me. Então, Jesus está nos ensinar que é importante nós pedirmos a Deus, ao nosso soberano, porque Ele vai abrir as nossas portas, porque muitas das vezes nós acabamos confiando nas pessoas, acabamos pedindo mais às pessoas, depositamos a nossa confiança nas pessoas e essas pessoas nos decepcionam ou não estão presentes na nossa vida quando nós mais precisamos e simplesmente ficamos assim, sem acreditar em mais ninguém. A única pessoa, o único ser celestial em que nós devemos acreditar é Jesus Cristo, é Deus. Orando, devemos sempre usar em nome de Jesus Cristo para que a nossa oração chegue até a Deus. Se nós não usarmos o nome Jesus Cristo, a nossa oração não vai chegar a Deus. Então, é isto que a gente tem que entender, meus irmãos. Vamos parar de acreditar em que as pessoas é que vão nos ajudar mais e não depositarmos confiança em Deus. Eu não digo aqui que as pessoas não vão nos ajudar. É sério que as pessoas nos ajudam, sim. Há momentos na vida que até Deus usa certas pessoas para nos ajudar. Pessoas essas que muitas das vezes nem têm vontade de nos ajudar, se calhar elas nem pensaram, nem queriam nos ajudar, mas porque nós oramos primeiramente, pedimos uma resposta, uma solução a Deus, Deus vai buscar através daquele nosso problema como solucionar, Deus vai colocar as pessoas certas ao nosso redor para nos ajudar. Vocês estão a entender a diferença de nós primeiro confiarmos nas pessoas do que confiar em Deus? Porque tu às vezes podes ir pedir, por exemplo, tu vais a uma papaieira, vais pedir morangos. É um exemplo para vocês perceberem o porquê que nós não devemos confiar nas pessoas, não pedir mais às pessoas em vez de pedir a Deus. Tu vais numa papaieira e tu vais esperar que aquela papaieira te dê, por exemplo, morangos. Mas aquela papaieira não vai te dar morangos porque ela
é uma papaiera, ela dá frutos de papaya. Então, tu na tua mente, tu pensas que ela vai poder te dar morangos, porque naquele momento tu queres comer morangos. Então, é nesse sentido que eu estou a dizer que às vezes nós podemos escolher pedir certas coisas a pessoas erradas nos lugares, podemos ir em lugares errados, pensando que são aqueles lugares, são aquelas pessoas que vão nos ajudar, e muitas das vezes elas às vezes não vão nos ajudar também, se calhar não é porque elas não querem te ajudar, é porque elas não estão em condições ou não estão numa situação de poder te ajudar. Então é aí onde entra a nossa oração, onde nós devemos direcionar os nossos problemas, pararmos de falar dos nossos problemas às pessoas, porque nem sempre essas pessoas vão poder nos ajudar. Às vezes as pessoas só vão ouvir e dizer, vai passar, acredita que vai passar, e se calhar não vai passar. Então devemos começar a entregar os nossos problemas a Deus, porque Ele é que vai solucionar. Muitas das vezes, mesmo com um projeto de negócio, tu não sabes se queres fazer sociedade, quais são as pessoas certas que tu vais ter que escolher para estar neste projeto contigo. Então, quando tu oras, tu vais realmente, Deus vai te mostrar quem são essas pessoas certas, quem são essas pessoas com quem tu deves confiar este projeto, colocar este projeto na mão das outras pessoas. Não é fácil, então só orando que tu vais começar a adquirir esta sabedoria, este discernimento. E aí tu realmente vais ver, uau, façam uma reflexão daquilo que vocês têm adquirido nas vossas vidas. Se realmente vocês estão felizes com essas escolhas, porque nós só vamos descobrir sobre se as nossas escolhas foram as escolhas corretas ou as escolhas certas através dos frutos. Se tu estás a colher frutos bons através das tuas escolhas, é porque realmente é uma escolha certa. Então, esta escolha veio de Deus. Agora, se tu não buscaste a Deus, não pediste ajuda a Deus, decidiste escolher as pessoas para estarem ao seu lado, que podem ser pessoas erradas, que vão te destruir, que vão te fazer infeliz, então não era uma decisão que vinha de Deus, era uma decisão que vinha do seu coração, do seu pensamento. Aí que está a importância da gente orar, de buscar a Deus, de pedir ajuda a Ele, porque nós, os seres humanos, somos falhos. Muitas das vezes nós escolhemos coisas erradas sem nos darmos conta, achando que aquela era a escolha certa, enquanto que nem sempre é a certa. Então, é isto que eu queria aqui vos deixar, para vocês entenderem o poder da oração, o quanto que a oração tem muito poder. Eu sou a prova viva disso. Um dia depois eu vou dar o meu testemunho sobre muitas coisas que vem me acontecendo, muitas coisas mesmo no meu dia a dia, que eu vou percebendo que, uau, afinal de contas, a oração, ela é poderosa, ela preenche um vazio que está no nosso coração, que muitas das vezes nós não sabemos como preencher aquele vazio. Achamos que vamos preencher com comidas ou com roupas, sapatos, com pessoas, e não é assim. Essas pessoas, as coisas, sapatos, objetos, elas são coisas passageiras. Então, quando isso acaba, volta de novo o desânimo, a tristeza lá no seu coração. Então, é importante nós buscarmos a Deus, termos essa conexão com Deus, pedirmos mais ajuda a Ele. Faz aí uma reflexão da sua vida, do que tu tens pedido. Se realmente o que tu tens pedido, Deus tem te atendido, ou se tu realmente só estás a fazer as coisas da tua vontade, da tua maneira, e se essas coisas que tu vens fazendo vêm te dando bons frutos. Te pergunta, faça uma reflexão, faça um estudo de 5 anos atrás, o que tu buscavas, o que tu escolhias para estar à sua volta, para estar a viver contigo, essas coisas que tu pedias, se realmente vinham de Deus, ou se vinham do seu coração, do seu desejo. Então tenha muito cuidado, meu irmão. Vamos ter muito cuidado com as nossas vontades, com os nossos desejos, porque nem sempre essas vontades vêm de Deus, esses desejos vêm de Deus. E vamos descobrir isso pelos nossos frutos, por causa das consequências. Toda reação, toda ação tem uma reação. Então, se nós escolhermos coisas erradas, nós vamos ter consequências erradas. Nós escolhermos as coisas certas, vamos ter consequências positivas. Então, vamos buscar mais a Deus para nós realmente termos mais uma relação com Ele e diminuirmos o caos que a gente vive no nosso dia a dia, por causa de nós não orarmos, por causa de nós não buscarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Deixa aí um like, que é muito importante para o meu crescimento aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para continuar a receber as notificações assim que eu lançar um vídeo novo. E se tu gostaste deste vídeo, partilha com amigos, irmãos, familiares, partilha com todas as pessoas que tu amas, para que elas também comecem aqui a orar. Bom, eu termino por aqui e a gente se vê na próxima semana.